Olá pessoal, olha que coisa interessante, está aqui em Judas, primeiro capítulo, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui é um relato muito interessante e se nós formos abordar cada personagem deles vai ser muito longo, mas depois nós vamos estudar aqui o versículo vai estar passando aí, o versículo que vai falar sobre a história de Caim, sobre esses relatos de Balaão e de Coré. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é algo muito interessante. Aqui nós vemos uma trajetória de um homem. A trajetória de um homem em si, a vida do homem, que entra pelo caminho de Caim, é levado pelo engano do prêmio de Balaão e entra na contradição de Coré. Olha que interessante. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha que coisa, em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Será que ele foi concebido em pecado? A mãe de Davi estava em pecado? Não, todo homem é nascido em condenação. O que ele quis dizer é isso. Nós somos gerados pelo pecado de Adão, temos a natureza pecaminosa, foi depositado dentro da gente a natureza de Caim, a natureza de Adão. E de lá para cá, todo mundo agora já é nascido em pecado. E olha que união podemos colocar aqui. As pessoas que entraram pelo caminho de Caim, todo aquele que é nascido naturalmente do homem já nasce em pecado, já nasce condenado. E daí o que acontece? Se a pessoa não aceitar a Cristo como Salvador, se não aceitar, ele vai viver neste caminho aqui, no caminho de Caim. E se continuar ainda na perversão, sem vida eterna em Cristo Jesus, o que vai acontecer? A trajetória dele está aqui, indo aqui, ó. É levado pelo engano do prêmio de Balaão, é levado pelos prêmios dessa vida, pela idolatria dessa vida, pelos roubos dessa vida, pela ganância, pela inveja dessa vida. Todas essas coisas ele vai adquirir, porque ainda não tem a Cristo. Então, a trajetória dele vai continuando, até que chega o quê? A condenação, que é a contradição de Coré. Se nós formos analisar, se você for ler o texto da vida, o que aconteceu com Coré, ele desobedeceu e abriu, Deus fez com que a terra se abrisse e ele fosse engolido vivo pela terra. Então, a trajetória do homem é essa, é engodada pelo inimigo, entra pelo caminho, nasce, não quer nada com Cristo e continua a vida engodada pelos prêmios de Balaão, até chegar na contradição de Coré, morre sem vida eterna. E o que acontece? Vai viver um tormento eterno, sem Cristo, sem Jesus. Então, o que devemos fazer para isso? Deus é anunciado, Deus traz o seu Filho amado para que morra e nós viemos ter vida eterna nele, em Cristo Jesus. Já não temos mais condenação eterna. A Bíblia diz que em Cristo nós somos gerados novamente. Nós somos gerados agora para a vida eterna, para viver com Ele, viver como Ele. Então, está aqui esse pequeno relato do que acontece, a trajetória de um ser humano, de uma pessoa que é guiada por si mesmo, que não nasce novamente. Se você for ler em João, vamos ver o que diz em João. João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12. Olha que coisa interessante. João 12. Mas todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam quem? Todos quantos receberam Cristo Jesus, deram o poder de serem feitos filhos.
Você agora não é mais criatura, você não é mais agora pessoa que nasceu e tem a condenação eterna. Quem tem Cristo é filho e vida eterna. Muito obrigado. Muito obrigado.